Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura. Estamos aqui no ILAB 2026, na sua segunda edição, um evento organizado pelo Concesp, que conta com a participação dos principais atores e gestores do setor de segurança pública. Em eventos como esse, a gente tem a honra de receber e ter um bate-papo com os presidentes dos conselhos, e é o caso do Dr. Márcio Gutierrez, que é delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará, meu querido Ceará, e também presidente do CONCEPC. Seja muito bem-vindo, doutor Márcio. Obrigado, é uma grande honra participar desse podcast, falar sobre um tema tão importante para a gente, que é segurança pública, e também um evento tão importante para que a gente consiga debater o que a gente precisa para avançar mais nessa temática em nosso país. Então, nada melhor do que a gente ter aqui todos os atores, todo mundo que enfrenta a criminalidade, principalmente a criminalidade organizada no nosso país, debatendo estratégias, debatendo planejamento, para que a gente consiga contribuir com as políticas de segurança pública do nosso país. E, doutor Márcio, a gente entre encontros e desencontros, né? Todas as reuniões a gente, às vezes, nos corredores, né? A agenda é corrida, a gente conversa, tem um bate-papo, e eu sempre convidando, mas a nossa agenda nunca bateu. Dessa vez eu consegui ter a honra, né? Porque, digo isso, doutor Márcio representa todos os delegados de polícia do Brasil que contribui para a segurança pública nesse sistema que precisa ser integrado, precisa ser de respeito, de ajuda mútua, né, doutor? Porque para falar mal da polícia tem muita gente, então a gente precisa se unir, se integrar. E eventos como o ILAB, nessa perspectiva, esse importante papel do Concesp de integrar todos os conselhos e todo o setor, seja privado, seja da administração pública, para que a gente possa debater, refletir e levar soluções. Não é só uma reunião para conhecer tecnologia, é também, mas para debater. E não é à toa que já na sua primeira edição, estamos na segunda, né? Em momentos importantes, inclusive, tanto na primeira como na segunda edição, debate sobre PEC, em que o colegiado ele tem a oportunidade de debater de forma pública, ostensiva, de forma que todos possam acessar o conteúdo dessas discussões e contribuindo com o governo federal para perspectivar e enfrentar de maneira adequada o fenômeno da violência e da criminalidade, né, doutor Márcio? Exatamente. Então, é uma oportunidade. Nós já tivemos na primeira edição, falamos realmente sobre a PEC, sobre os desafios, o que a gente precisa para enfrentar o crime organizado de forma mais dura. Eu tenho falado isso, né? A gente representa as polícias civis, todos os policiais civis, sejam os investigadores, os delegados, todo mundo que compõe a Polícia Civil, mas a gente tem esse alinhamento com os demais conselhos, o CNCG, que congrega ali todas as polícias militares, também dos corpos de bombeiros, a Ligabom, das perícias. Então, esse alinhamento, essa troca de informações, de experiência, é fundamental para que a gente tenha um diagnóstico. Porque soluções de gabinete para uma área tão técnica e tão específica e tão desafiadora como a área da segurança pública não vão funcionar. A gente precisa de soluções conseguidas através de articulação, através de conversa, de diálogo com aqueles que enfrentam o crime organizado. Então, nós sabemos quais os nossos desafios, o que nos afeta, o que a gente precisa para enfrentar melhor o crime organizado. A gente sabe que lei dura é importante. Não é possível a gente tratar um faccionado, um criminoso violento, um criminoso que aterroriza a nossa população, que expulsa a gente de suas casas, que mata idosos, crianças, e a gente trata esse criminoso como a gente trata um ladrão de galinha. A gente não pode ter essa mesma visão em relação a crimes tão diferentes. Então, a gente precisa, e eu falei isso no Congresso ano passado, a gente precisa tratar esses criminosos como inimigos do país. Então, como inimigos do país, eles têm que ter todo o rigor que a gente possa dar para eles. Criminoso que pertence a uma facção criminosa, ele não pode sair em audiência de custódia, ele não pode sair com pouco tempo, ele tem que ficar na cadeia. Principalmente naqueles casos
que a Polícia Civil, que a Polícia Federal, nossas polícias judiciárias, constituem elementos de prova substanciais que comprovam que aquele sujeito, que aquele indivíduo pertence a uma organização criminosa. Então, a gente precisa falar nisso daí, e a lei antifacção, ela é um instrumento importante que nós tivemos aí a aprovação na semana passada, e agora a PEC 18, então tudo isso vai se consolidando como ferramentas que nós, polícias, temos a nosso favor para combater essa criminalidade organizada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse fenômeno não é novo, tem pelo menos 5 décadas. Né? Se a gente for analisar a história desse fenômeno das facções criminosas, a gente vai voltar para a década de 70, final da década de 70, depois dos anos 90 ali em São Paulo, né? Década de 70 no Rio de Janeiro, anos 90 em São Paulo, e daí para frente um processo de faccionalização no nosso país, chegando a algo em torno de 70 facções criminosas em 2018. A gente não pode tratar isso como normalidade, a gente precisa entender que a gente está diante de uma situação grave que nos impõe um pacto nacional do governo federal, do Congresso Nacional, dos estados, dos municípios, para enfrentar esse fenômeno, essa criminalidade violenta e organizada. E, doutor Márcio, nessa fala inicial do senhor, fica muito presente tudo aquilo que tem sido realizado pelo CONCESP, pelos conselhos como o CONCEPC, e como muito bem lembrado pelo senhor, apesar de ser um conselho dos chefes de polícia, é importante dizer, assim como o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, a Liga Bom, que a representatividade não só é para os chefes de polícia, até porque os chefes de polícia têm sobre a sua responsabilidade toda uma polícia, no caso do senhor, toda uma polícia civil do estado do senhor, como diretor-geral, e também do Brasil inteiro fazendo essa representação. É importante esse apontamento, né? Representatividade global e não específica. Além disso, a gente tem como tema desse encontro do ILAB a questão do combate e enfrentamento ao crime organizado. E o senhor falou muito bem, né? Nós sabemos que dedicamos ao estudo do fenômeno da violência, da criminalidade, que é muito importante a integração. É muito bom o debate envolvendo todos os setores da sociedade, todo o sistema de justiça criminal e sociedade. E o ILAB tem permitido isso. Não é à toa que a gente tem aqui diferentes organismos participando em um evento como esse, porque sabemos que a questão do crime, sobretudo a criminalidade organizada, que tem avançado em todos os setores, não só informal, mas também formal, com franquias, se inserindo no mercado formal para a lavagem de dinheiro. Então, o enfrentamento ele precisa englobar todos os setores da sociedade, e o ILAB ele tem essa proposta. Nós tivemos aqui um lançamento prestigiado com inúmeras autoridades das diferentes esferas do poder, justamente por conta desse objetivo do ILAB de congregar todos os atores e todos os setores da sociedade para que a gente possa discutir em alto nível e, ao mesmo tempo, ter soluções concretas, porque não adianta ficar só no campo das ideias. Não é isso, doutor? Exatamente. A gente tem que sair, eu acredito que a gente já saiu disso, eu percebo muito esse avanço, a gente tem que sair daquele antagonismo. Se eu tenho investimento na Polícia Militar, eu não consigo investir na Polícia Civil. Se eu invisto na Polícia Civil, eu não consigo investir na perícia. Se eu invisto na perícia, eu não consigo investir no Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que avançar, né? As instituições precisam se fortalecer de um modo geral. A gente participa de um sistema de segurança pública. Não adianta uma das engrenagens estar funcionando muito bem, enquanto as outras não estão. Então, ela não vai funcionar, ela vai travar. Então, é por isso que eu tenho falado, a gente precisa de uma polícia militar forte para fazer a contenção, para fazer a prevenção. A gente precisa de polícias civis fortes para investigar, para colocar na cadeia esses criminosos. O que enfrenta de forma qualitativa o crime organizado é uma investigação bem feita, é uma investigação financeira, é a descoberta do patrimônio dessas organizações criminosas. A gente sabe que lá na década de 70, 80, 90,
essas organizações, elas surgem, né, ali no meio de uma ideologia de se contrapor ao Estado, né, supostamente para se contrapor a abusos do sistema prisional, mas isso não se sustenta. Essas organizações criminosas, elas são fundadas no enriquecimento ilícito. Eu tenho falado muito isso lá no estado do Ceará. Enquanto criminosos de menor relevância matam e morrem por essas organizações criminosas, os chefes, os líderes, estão muito bem escondidos, vivendo em moradias com piscina, com academia. Nós destruímos lá uma no Rio de Janeiro, que era desse jeito, tinha academia privativa, tinha piscina, hidromassagem, televisão de mais de 80 polegadas, enquanto aqueles criminosos que buscam ascensão nessas organizações estão matando e morrendo por eles. Então, a gente tem que conseguir chegar nessas pessoas e a gente consegue através de investigação criminal bem feita, realizada pelas polícias civis, pela Polícia Federal. Enquanto isso, a gente precisa de uma prevenção bem feita, assertiva, com informações de inteligência, informações que coloquem aquelas composições da Polícia Militar nos pontos estratégicos para fazer quebrar a mobilidade do crime, para impedir que eles consigam se movimentar. Então, é um sistema que tem que funcionar, muito bem azeitado, para que a gente consiga realmente avançar e fazer frente a esse crime organizado. Agora, é lógico que a gente precisa de legislação. A meu ver, nós não temos legislação suficiente para enfrentar o crime organizado no nosso país. A gente tem agora a lei antimáfia, a lei antifacção, né? Iniciou-se como lei antimáfia, mas é denominada agora lei antifacção. E nós temos agora a PEC 18, a PEC da Segurança Pública. Mas ainda precisamos de mais. A gente precisa de ferramentas de investigação. A gente precisa dotar nossas polícias judiciárias, Polícia Civil e Polícia Federal, de ferramentas legais para que a gente consiga pegar aquele criminoso. No nosso país, a investigação criminal ela é burocrática. Todo passo que o delegado de polícia dá nessa investigação, principalmente aqueles mais complexos, a gente precisa de uma autorização judicial. Então, ninguém aqui defende a falta de controle judicial, né? Mas a gente tem que entender que para se investigar a organização criminosa dessas que nós temos aqui no nosso país, nós precisamos de investigação eficiente e célere. Então, a gente precisa pensar também, será que várias ferramentas de investigação não poderíamos ter um controle judicial a posteriori? Controle judicial posterior, então, a autoridade policial vendo uma situação, ela consegue tomar medidas cautelares para interromper aquele crime, ou então para capturar aquele indivíduo e submete aquela decisão dele ao juiz. E aí o juiz ele vai avaliar se aquela medida foi oportuna, se aquela medida foi regular e vai poder fazer ali o controle judicial. Então nós precisamos pensar nisso. O nosso país criou várias ferramentas, né, disponíveis para as polícias, mas essas ferramentas são extremamente burocráticas. Faz a gente perder algo preciosíssimo numa investigação criminal, que é a oportunidade. Então a gente precisa debater isso. A gente não pode mais falar só em endurecer pena, em abstrato, em endurecer regime de progressão. Isso é importante, mas a gente precisa pensar no sistema como um todo. Dotar as polícias, os órgãos de investigação, de ferramentas eficientes para que a gente investigue esse crime organizado que está posto aqui no nosso país. Doutor Márcio, o senhor falou muito bem a respeito de investigação criminal, de inteligência, de ferramentas. E a gente tem aí diversas tecnologias à disposição, né? A gente tem inteligência artificial. A gente está numa feira em que
temos aqui o que a ponta de lança, né, e aquilo que há de melhor em termos de tecnologia, de ferramentas de enfrentamento e combate ao crime organizado. É uma oportunidade que o setor público ele tem de conhecer essas ferramentas, de entender a mecânica dessas ferramentas. E quando o senhor fala nessa questão burocrática da investigação, e eu sei muito bem o que é isso, porque exercia a Polícia Judiciária Militar na minha força, e, de fato, às vezes o encarregado, obviamente, por conta das exigências legais, ele fica mais preocupado ali em atos formais do que necessariamente está investigando. E a gente tem tecnologias que hoje já estão disponibilizadas que preservam a prova, respeitam a cadeia de custódia, é auditável, em que o magistrado, o Ministério Público, ele tem como, de maneira diligente, fazer uma análise a posteriori da investigação. E o senhor falou e tocou num assunto assim providencial em relação a essa questão, a todo esse debate a respeito do alargamento do raio de ação das forças policiais. E a gente está falando de polícia administrativa, polícia judiciária. De fato, a gente tem uma guerra aí fora. E essa guerra ela passa necessariamente pelo empoderamento das polícias. A sociedade precisa entender que a gente está convivendo com um fenômeno muito complexo e precisa que se alargue o raio de ação das forças policiais, e o senhor falou muito bem, existem tecnologias que permitem uma auditagem posterior para verificar se foi respeitado todos os direitos e garantias que todos precisam ter, né? Então, o senhor andou muito bem nessa análise e a gente tem à disposição hoje já no mercado. E nessa fala do senhor, me veio à mente a necessidade também, a gente sabe que o ILAB busca essa representatividade, mas talvez termos mais juízes e promotores em eventos como esse. Porque tendo mais juízes e promotores em eventos como esse, eles conseguem perceber que eles podem fazer um acompanhamento a posteriori de tudo que foi feito pela polícia, né? O que se quer não é trabalhar ao Deus, né, dará, ou de maneira em que não se vá respeitar os direitos dos cidadãos, né? Isso a gente tem em mente como muito claro, né? O que se precisa, de fato, é reorganizar o sistema, permitindo que, de fato, a polícia possa fazer o que faz. E eu falo para o senhor, seja a Polícia Civil, sejam as polícias militares, com os efetivos, e o senhor sabe que é um problema nacional, os efetivos hoje todos estão trabalhando. Tem estados como o nosso aqui, nós temos um efetivo de mais de 18 mil, o efetivo legal, hoje temos 10 mil. Então, é uma realidade no Brasil inteiro. Então, as polícias estão trabalhando sobrecarregadas, né? E elas precisam de ter mais liberdade legal, obviamente respeitando a discricionariedade, respeitando o direito, mas já existem tecnologias que permitem esse passo a mais que o Estado pode dar para que o policial possa fazer o seu papel de maneira adequada, né, doutor Márcio? Com certeza, nós temos hoje disponível no mercado tecnologias fantásticas, mas às vezes a gente não tem uma legislação que nos faça absorver aquela tecnologia. Então, quando a gente fala que a gente precisa falar muito de lei dura, de progressão, de pena, a gente precisa também se debruçar sobre o nosso sistema de investigação. Então, não é possível que nós tenhamos aqui no nosso país uma capacidade extremamente reduzida de proteger a nossa população. Eu dou um exemplo, o exemplo é tão pequeno comparado com o desafio do enfrentamento ao crime organizado, mas eu tenho que dar esse exemplo para mostrar como a gente precisa avançar no aspecto de ferramentas legais. Se uma pessoa for vítima de um golpe, aquele golpe básico, aquele golpe trivial, que o criminoso muda a foto do perfil do WhatsApp, entra em contato com a pessoa através de uma engenharia social, buscando informações na internet, nas redes sociais. Esse criminoso ele entra em contato com a pessoa, se passando por um parente, pede dinheiro e muitas vezes
de grande monta, perde aquele dinheiro, corre para uma delegacia e mostra lá para o delegado: doutor, acabei de sofrer um golpe, transferi 100 mil reais para esse Pix aqui, e o telefone da pessoa é esse daqui. O delegado não tem ferramentas para coibir aquele crime, ou pelo menos de interromper aquela transação para evitar que o criminoso se beneficie daquele patrimônio que ele conseguiu através de crime. A gente não tem uma medida cautelar para preservar aquele patrimônio de forma imediata, uma espécie de indisponibilidade temporária daquela conta que recebeu aquele valor através de crime. A gente não consegue. A gente precisa representar ao juiz. Em 30, 40 minutos, aquele dinheiro já foi despejado em outras contas. Então, a gente não pode pensar num país que não consegue fazer o mínimo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, algumas cooperações. A gente recebeu lá no Ceará um comissário da França. Ele deu instruções lá, ele fez fizemos um curso, um nivelamento relacionado à interceptação telefônica, telemática, e eu olhei e eu falei: meu Deus, como estamos distantes disso aqui. O comissário, pelo computador dele, com a senha dele, de oficial da polícia lá da França, ele entrava e ele conseguia saber se o suspeito que ele investiga estava na cena do crime, através da verificação das torres, das herbes, enfim. Então, são coisas muito distantes da gente. Então, os países que avançaram bastante na repressão ao crime precisaram dotar suas polícias de ferramentas eficientes, coisa que a gente não tem no Brasil, porque a gente, quando pensa numa ferramenta eficiente, a gente coloca lá uma autorização judicial prévia, um controle judicial prévio. Por que não repensar esse modelo? Né? Ninguém está falando de prisão, ninguém está falando de uma busca e apreensão, nós estamos falando de medidas de investigação, uma indisponibilidade temporária de uma conta, uma geolocalização, uma verificação financeira, muitas vezes superficial, para identificar ali criminosos. Então, tem muita coisa para a gente conversar, para a gente avançar, e a gente tem tecnologia para isso, e a gente precisa realmente que o nosso Congresso ele olhe e fale: olha, as polícias estão enfrentando no nosso país um grande desafio. E a gente precisa trabalhar muito para dotá-las de ferramentas para que elas consigam investigar melhor, proteger melhor a nossa população, para que a gente consiga colocar um fim nessa criminalidade organizada, principalmente nesse fenômeno das facções criminosas no nosso país. E, doutor Márcio, é importante a gente ter em mente também a questão de toda essa discussão que envolve a questão da violência e da criminalidade, que ela precisa ser apartidária. Né? E, se me permita, esse tempo que eu tenho convivido com os conselhos, o que nós percebemos, até porque há representatividade de diferentes estados, diferentes governos, com diferentes orientações, por assim dizer. Mas, no que tange a segurança pública, no que tange a questão do operador de segurança pública, que, independente da orientação dos seus governos, tem muito em mente essa questão da necessidade desse enfrentamento, e que esse enfrentamento ele tem que ser um debate que tem que estar o mais distanciado possível do campo ideológico, e muito mais aproximado daquilo que a gente pode chamar de segurança pública baseada em evidência, da ciência policial. E hoje, o senhor bem sabe que nós, profissionais de segurança pública, por muito tempo, permanecemos alijados do processo de discussão que
geralmente estava concentrado nas universidades, né? Então, tínhamos departamentos que se cuidavam de estudar o fenômeno da violência e da criminalidade. Obviamente que aqui a gente não está rechaçando, muito pelo contrário, eu acho que todo contributo para entender o fenômeno da criminalidade visando o bem comum é bem-vindo. A grande questão é que nós, profissionais, que estamos no terreno, fomos alijados do debate. Então, dificilmente, quando tinha uma discussão sobre segurança pública, nós, policiais, éramos convidados. Geralmente, havia a exigência de ter um mestrado, um doutorado, e eles nos acusavam de não ter base e conteúdo científico para debater determinadas questões. A gente tem experienciado nos últimos anos as forças policiais do Brasil inteiro evoluírem muito nesse aspecto, com as suas academias de polícia, algumas, inclusive, aumentando o status e buscando reconhecimento, como aqui no caso do Distrito Federal, em que a Academia de Polícia Militar é uma instituição de ensino superior credenciada ao Ministério da Educação e Cultura. E a gente tem as revistas científicas nas diversas polícias, os núcleos de estudo, as cooperações com a academia, inúmeros profissionais realizando seus mestrados, seus doutorados no Brasil, fora do Brasil, e a gente começa a perceber que tem crescido substancialmente os eventos, os seminários, os congressos, em que a maioria dos debatedores são policiais. Até 10 anos atrás, isso era uma realidade que era difícil até de entender. E o ILAB, ele assume também esse papel, né? Por quê? Porque a gente percebe na agenda do evento momentos para que especialistas dos diversos setores, obviamente construindo essa ponte, né? Também com as universidades, mas que tenha um debate adequado para que a gente possa, de forma consistente, baseado, como eu falei, na ciência policial, na segurança pública baseada em evidências, dar sustentação às discussões, inclusive legislativas a respeito da matéria. Não é aquela questão, porque ele é policial, ele odeia obviamente odeia o crime, né? Mas a discussão de odeia o criminoso, aquela época do eu fiz porque quis passou. Então, as discussões, as fundamentações que as autoridades dão, e eu percebo isso muito na fala do senhor, são fundamentações críveis, que são sustentadas pelo método científico, pela ciência policial, pela segurança pública baseada em evidência. E a discussão ela tem que ser nesse nível, né, doutor? Exatamente, Luciano. Olha, com todo respeito, àqueles que estudam o tema da segurança pública, mas especialista em segurança pública somos nós, policiais, que enfrentamos o crime todos os dias, que sabemos das dificuldades, que sabemos o desafio que nós temos quando a gente sai para enfrentar o crime, para investigar um crime, para fazer uma prevenção. Então, a gente tem que ser ouvido, e eu também percebo isso, que hoje nós estamos sendo ouvidos. É aquela questão do lugar de fala, né? Então, hoje a gente percebe que nós, policiais, temos lugar de fala. A gente consegue efetivamente contribuir, porque as instituições se transformaram em instituições técnicas. As polícias hoje trabalham baseadas em evidências, em planejamento, em estratégia. Nós não trabalhamos no empirismo, isso eu falo de um modo geral no nosso país. As instituições se desenvolveram. Então, nós temos muito a contribuir com o debate da segurança pública. Realmente é muito difícil quando a gente não participa do debate e vem, muitas vezes, soluções de gabinete que não resolvem e, além de não resolver, atrapalha esse enfrentamento ao crime. Então, hoje nós temos um ambiente muito mais favorável para essa contribuição. Nós temos aqui representação das polícias civis, das polícias militares, de todos aqueles que trabalham nessa área de segurança pública, nos mais diversos eixos, né?
proteção às mulheres, proteção aos grupos vulneráveis, enfrentamento ao crime organizado, enfrentamento ao tráfico de drogas, crimes patrimoniais, enfim. É uma gama de eixos que nós temos de enfrentamento, proteção às crianças, né? Violência sexual, tudo isso são eixos de atuação das nossas polícias e nós temos especialistas em todos eles. Por que não ouvir os policiais, as policiais? Nós temos muito a contribuir, mas eu vejo hoje um ambiente muito mais favorável a isso, né? Nós tivemos aqui a abertura da ILAB, e eu vi, né, na manifestação do deputado Hugo Mota, do deputado Mendonça, de todos aqueles que participaram ali do ponto inicial, né, da abertura, a ideia de que o momento é muito importante para falarmos de segurança pública. Hoje é a temática número 1, é o anseio número 1 da nossa população. Segurança. Nós não podemos falar, como a gente tem visto, que 26% da nossa população está sob regime de governança criminal e não agir rápido para conter isso. Não buscar ferramentas, não buscar leis, não buscar uma estratégia global, uma estratégia do país. Eu não estou falando de um estado A, B ou C, eu estou falando do país. Esse fenômeno não é local, ele é nacional e transnacional. Então, a gente precisa compreender que o problema está posto e é responsabilidade das instituições, dos entes federativos, né, da União, dos estados, dos municípios, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, tratar desse tema, porque é o tema número 1 que nós temos para entregar à população. Então, isso é muito importante, a gente precisa avançar nisso, nós estamos dispostos a contribuir. Esse evento demonstra exatamente isso, a nossa disposição a contribuir com as políticas de segurança pública do nosso país, para que a gente consiga varrer essa criminalidade organizada do mapa do nosso país. Doutor Márcio, eu sei que o senhor tem uma agenda agora. Eu vou ter esse podcast aqui como parte 1, porque eu gostei muito da nossa conversa, do nível da sua análise sobre a situação brasileira. Não é à toa que está bem representado e foi eleito para representar os chefes de polícia. A gente está muito bem representado. E eu espero que a gente possa, já no próximo evento, já está se avizinhando, a gente tem mais uns 2 grandes eventos de segurança pública, que com certeza vamos estar presentes, e já fica aqui o convite. Todos os eventos que a gente tiver, o nosso canal, a Última Raça, está aberta para trabalhar junto com os senhores, para ser um canal de divulgação. Já coloquei as nossas redes sociais, porque um dos nossos objetivos da Última Raça é justamente isso, é ser um canal para que as forças policiais e que a gente possa discutir em alto nível tudo aquilo que a gente está falando aqui, obviamente através dessa nova comunicação, que é o YouTube, né, o Instagram e as demais redes sociais. Então, eu agradeço imensamente a presença do senhor e parabéns pela gestão. Obrigado, e assim, para mim é sempre um grande prazer falar sobre segurança pública, ainda mais aqui no podcast, aqui na ILAB, e é muito importante, né, uma frase que foi dita por você, exatamente de que a segurança pública, ela não tem cor, ela não tem partido, ela não tem ideologia. Segurança pública não é de ninguém, exato, é de todos perfeito. Nós. Então, a gente tem que tirar desse debate qualquer repercussão política, ideológica, qualquer coisa que nos tire do foco principal, que é exatamente trazer mais paz e tranquilidade para a nossa população que sofre com o crime organizado. E é isso que a gente tem buscado fazer. Então, quantas vezes me chamar, eu vou estar aqui para a gente bater um papo qualificado e tão sério
sobre segurança pública. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Márcio Gutierrez. E esse foi mais um podcast aqui especial no ILAB Segurança 2026, no CICB, na sua segunda edição, organizado pelo Concesp. Forte abraço a todos. Fosse honra.